Então, doutor Vila Pedralo, muito obrigada. Galera, palmas. E quero chamar, para terminar de compor a mesa, Thiago Croft. Adoro esse sobrenome. Croft, adoro esse sobrenome. Senhores, trouxeram os livros de vocês, porque se não trouxeram, peçam para alguém trazer. Pega pro Croft também, por favor. Então, gente, essa mesa, a gente está com 4 pessoas que eu considero muito importantes dentro do novo cenário de fantasia no mercado nacional. Patrícia dispensa qualquer comentário, é maravilhosa. E os 3 meninos fazem um trabalho incrível com tudo que a gente mais ama. Eu queria começar perguntando para vocês, que são especialistas em fantasia, o que vocês têm, como é que vocês podem explicar para a gente e para o público, para os nossos convidados, a respeito dos subgêneros que vêm permeando a fantasia nos últimos tempos? O que eu quero dizer com isso? Queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente, cada um pega o que tiver maior propriedade, é claro. O que seria, dentro da fantasia, um cara que escreve alta fantasia, o cara que escreve dark fantasy, o cara que escreve fantasia urbana? A gente conversou sobre isso, né, no nosso último bate-papo, eu e o Igor. Então, assim, queria que cada um de vocês falasse um pouquinho desses subgêneros da fantasia e dissessem pra mim como é que isso começou a surgir. Explica pra gente, como é que começou a surgir os subgêneros aí da fantasia dentro da contemporaneidade? Quem quer começar? Quem leva o microfone primeiro? Patrícia leva? Quem vai? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Marco de Moraes. Bom, o que eu sei de baixa fantasia e alta fantasia é o que eu acompanhei, né, do que as pessoas falam na internet e tudo mais. Que a alta fantasia seria uma coisa mais próxima dos épicos, né, aquela coisa que se distancia demais da nossa realidade, né, em mundos diferentes e fantásticos. Com relação à baixa fantasia, seria uma coisa mais próxima da nossa realidade. Não acho que seja só isso, tá? Mas é um começo. Me diz uma coisa, Marco, você escreve que tipo de fantasia você escreve? Então, eu escrevo baixa fantasia, tá? Esse aqui é um livro que se passa até no cenário urbano, que se parece bastante com a nossa realidade. Posso chamar de fantasia urbana? Pode. Posso? Eu queria que o Igor falasse um pouquinho pra gente de fantasia urbana, porque a gente teve um bate-papo muito legal a respeito de fantasia urbana há algum tempo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente do que é isso. Ele tem bastante propriedade, é pesquisador nessa área, então queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre isso. Beleza. Tem muita gente que, assim como eu, antigamente achava que escrevia fantasia urbana e estava escrevendo alta fantasia. Por que isso? Porque a fantasia urbana ela tem uma linguagem muito específica. Ela tem uma questão de simplificar um pouco o texto, mas sem perder, né, a potência. Então, você usa a cidade como principal elemento, né, os contextos urbanos dentro da fantasia. Então, você mistura os elementos de fantasia dentro desse contexto urbano, trazendo sempre para o mais moderno possível. E a linguagem dos personagens, a narrativa, elas são mais voltadas para as questões mais simples. Então, você não vai ter textos muito rebuscados e não vai ter muitas metáforas para descrever aquilo que o personagem está sentindo ou vendo. Então, essa é uma característica muito importante da fantasia urbana. Quem quiser escrever, quem quiser se aventurar nesse gênero, tem que estar prestando atenção nisso. E você pode dar um exemplo pra gente, Igor? A Patrícia quer complementar? Não quero complementar. Achei que você já tinha falado. Você pode dar pelo menos uns 2 exemplos pra gente de livros que são efetivamente fantasia urbana? Porque na discussão que a gente teve, as pessoas, a gente pensa que está escrevendo fantasia urbana e na verdade não está.
Né? Você pode dar um exemplo de 2 bons livros escritos dentro desse gênero? Sim, assim, não sei se o pessoal aqui vai conhecer. Vamos lá, Solta aí. solta aí. Porque o que acontece? Esse é até um problema entre aspas, no Brasil é muito difícil ter gente conhecida de fantasia urbana. Então, assim, a maior parte dos autores que eu conheço de fantasia urbana são a maior parte desconhecidos ou pouco conhecidos, e é um gênero que se alastra muito lá fora. Então, aqui ainda a gente está lutando ainda para que ele se sobressaia. Mas agora a própria editora Universo das Letras tem tentado, né, trazer alguns autores lá de fora e lançado alguns daqui dentro desse gênero. Então, o livro Magic Bird, né, Magia Explosiva, é um exemplo clássico de fantasia urbana. Então, Qual o nome do livro? Magia Explosiva. Magia Explosiva. Magic Bird. É de uma série de livros. Acho que é Ilona Andrews, se eu não me engano. E ela é uma autora muito boa, então assim, a gente ficou feliz do Universo ter trago, não com a capa original, que foi uma tristeza, mas acontece, né? Eu sei. Mas assim, não tiro o mérito deles não, porque trouxeram uma boa série. E para quem não conhece fantasia urbana, é legal começar com esse livro, porque ele traz muito essa questão da simplicidade na hora de fazer a narrativa e trazer os problemas dos personagens mais próximos com o nosso. Conheço um artista da vontade. Ela já leu. Não vai puxar sardinha. Ele falou, conheço um artista da vontade, é o meu livro, eu não vou falar. Eu também conheço. Artífices da Vontade, Igor Feijó. Sei, mas qual o tema da sua obra? Era isso que eu ia te perguntar Então. agora. Não me sinopse. Nossa, ela leu os pensamentos da amiga. Conta pra gente do tema do seu livro, já que a fantasia urbana é o que a gente tá discutindo. Então, eu costumo escrever mais dentro desse cenário, embora eu tenha escrito uma comédia romântica que envolve culinária, que não tem nada a ver com fantasia urbana, mas foi um pedido especial dos leitores, então eu acabei escrevendo e deu certo. Mas, como eu joguei RPG desde 9 anos de idade, os cenários que envolviam o contexto atual, envolvendo sistemas e elementos de magia, sempre me agradou muito. Então, eu sempre procurei misturar isso na hora de escrever. Então, desde pequenininho, já escrevo aventura para o meu grupo de RPG, então isso me levou a escrever futuramente. E o meu primeiro livro, Artífices da Vontade, vai tratar da questão de pessoas que conseguem alterar a realidade através da própria vontade delas. E isso foi inspirado no RPG que se chama Mago Ascensão. Um RPG do sistema Storytelling. Maravilhoso. Né, que vem da mesma época do Vampiro à Máscara e do Lobisomem Apocalipse. Então, esses três foram a base da minha literatura de RPG quando eu comecei. E o AD&D, na época ainda era D&D. E que o Igor vai mostrar absolutamente tudo que ele sabe sobre RPG, porque ele vai mediar a mesa de RPG daqui a pouco com vocês. Então, assim, ele vai mostrar tudo que ele sabe a respeito disso. Aquele cara ali também tímido também saca lá de frente. Exatamente. Tá ali escondido. Tem uns talentos aqui um pouco tímidos. Fala muito. E aí, então, eu vou tratar dessa questão de personagens que são envolvidos com os próprios dramas e os demônios interiores, e eles se encontram numa situação difícil de conduzir uma força negativa que foi liberada assim como terminou o calendário Maia. Então, eu peguei a questão do calendário Maia, de que o mundo ia acabar em 2012, e isso, na verdade, não foi um marco físico, isso foi um marco de um ritual que estava acontecendo desde quando os Maias iniciaram. Então, a criatura que estava sendo presa lá era uma força, uma força que não tem forma física, ela é um poder, e isso foi liberto depois dessa data. Então, 12 de 12 de 2012 marca o início do rompimento desse selo. E aí essa força vai tentar influenciar os humanos e as outras criaturas sobrenaturais a caírem em decadência. E aí os artífices, que são esses seres, eles tentam lutar contra isso de uma forma que eles não mostrem para o mundo que eles fazem isso. Então eles é como uma sociedade secreta. E cada um acredita numa forma de alterar essa realidade. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então cada personagem tem o seu próprio mundo e acredito que ele consegue fazer aquilo de uma forma diferente. Diferente do que... Vamos lá, Patrícia.
Não, pode continuar, pode ir. Não, eu ia falar que eu sou um subgênero da fantasia. O Thiago Croft é meu parente, porque eu brinco que eu sou a Lara Croft de meia idade. Porque eu tenho um canal eu pesquiso, eu sou psicóloga de formação, então eu comecei pesquisando rituais, Jung, religião, o homem, fenômeno religioso, rituais pelo mundo, experiências xamânicas e ritualísticas. E aí, quando eu estava na Inglaterra, eu era pesquisadora de uma rede de televisão de um programa de arqueologia. Então eu comecei a pesquisar arqueologia também, principalmente arqueologia bíblica. E depois eu tinha uma obsessão de ir nos leilões de livros raros, e aí eu comecei a pesquisar livros medievais perdidos. Então, a forma que eu achei, né, de falar dessas pesquisas foi a fantasia, né? Porque, por exemplo, eu tenho um livro, Saga de Bravos, que ele conta 2000 anos de história. E aí a estratégia narrativa foi que os personagens fossem mortais. Então, acabou virando um livro de história, né? E também porque eu escrevo, uma parte do livro se passa na Idade Média. É muito difícil você escrever sobre a Idade Média e não ser fantasia. Porque toda a narrativa medieval, ela perpassa o imaginário, que ele é muito fantástico, né? Mesmo quando ele começou, as próprias pessoas que nos séculos lá na Alta Idade Média, quando eles começaram a botar no papel essas aventuras cavaleirescas, né? Porque esses romances eles só vão para o papel no século XII, XIII, antes eles eram tradição oral. Eles vão registrar isso de forma muito fantástica. Então, quando a gente começa a escrever sobre a Idade Média, você tem que, só se você estiver realmente escrevendo um romance histórico, né? Porque senão você acaba caindo na fantasia, e o limiar, assim, até no meu livro era um problema, porque eu não estava escrevendo um livro de alta fantasia, então esses personagens vão vivendo várias eras, né? E aí quando chega na Idade Média, eu ficava me segurando para não atravessar esse limiar e não ir para alta fantasia, porque eu ia mudar o tom do livro, porque não era um livro de alta fantasia, né? E aí eu acho que a alta fantasia é o Tolkien, esses livros que a gente realmente saem totalmente da nossa realidade, né? Mas eu acho muito legal também, assim, vocês podem me encontrar através do Saga de Bravos, que é o meu livro. Agora eu escrevi um outro livro também, mas que ainda está negociando com a editora. E eu tenho um canal que chama Histórias Secretas no YouTube. Que é maravilhoso. É um canal de história alternativa, né? Não é a história como a gente conhece, é a história que a gente não conhece. E aí nesse canal, porque assim, eu acabei que quando eu terminei Saga de Bravos, eu fiz mais de 40 palestras. E aí eu pensei assim, cara, eu tenho que ter uma outra forma de me conectar com as pessoas que não seja fazer tanta palestra em tantos lugares, né? E aí eu montei um canal para falar não da literatura, mas dessas pesquisas, dessas viagens, desses lugares. Agora, ano que vem eu vou para Israel, para o Congresso de Arqueologia, então para poder filmar essas pesquisas e viagens e tal. E eu acho que eu sou um subgênero porque eu acho que eu não me encaixo nem na literatura de fantasia urbana, nem... Eu acho que, na verdade, eu descobri uma voz narrativa para poder falar de história alternativa, rituais, experiências místicas, de uma forma... acho que foi a forma que eu achei para falar disso. A gente pode chamar isso de uma fantasia histórica, porque você retrata traços da história. Assim, Saga de Bravos é um livro riquíssimo, é um livro dificílimo de ler, assim, escrito por uma pessoa extremamente inteligente. O Bernard Cornwell escreve exatamente desse jeito. E eu penso que talvez esse novo gênero se chame fantasia histórica. Você perpassa realmente 2000 anos e perpassa como história, sendo contada história real. Eu não sei a sua opinião a respeito, que é pesquisadora do gênero. Várias pessoas, vários sites especializados de fantasia compararam o livro ao Bernard Cornwell. E eu acho que é um livro de fantasia histórica, sim. Mas eu não escrevo só fantasia histórica. Tipo, o meu livro agora, eu escrevi um romance que a Afrodite é a narradora, mas ela é uma narradora que participa, que nem ela participou da Guerra de Troia causando um caos, ela participa da história. E aí eu falei com a minha gente, não, isso é romance. Ela falou, não, romance que a Afrodite participa, não, é fantasia. Eu falei, mas o tom é todo de romance, não, mas é fantasia. Então acho que acabou que a minha voz narrativa virou uma voz de fantasia, apesar de que não era nem minha intenção quando eu comecei a escrever. Mas eu acho que assim, eu não pretendo escrever só fantasia histórica, mas sempre tudo que eu escrevo tem um tom histórico, com certeza. Eu fui pesquisar Afrodite, por exemplo, e descobri um monte de coisas assim, super interessantes. Então a forma de trazer essas coisas para o presente
era usar ela como narradora, né? Eu descobri, por exemplo, que virgindade na Grécia não significa que a pessoa tinha tido um ato sexual. Era um termo que significava que a pessoa era íntegra, tinha virtude, né? Não que a pessoa nunca tinha transado. Gente, eu li Saga dos Bravos, é incrível. O livro está aqui, Patrícia. O livro está à venda na nossa livraria e vai ser sorteado. Aqui, assim, quem for sorteado vai ser afortunado com esse livro maravilhoso. Super recomendo a todos vocês. Tiago, você consegue falar um pouquinho pra gente a respeito da alta fantasia, que é o que assim, não foi falado aqui? Então, eu apesar de estar com os livros de vampiros, foram os primeiros que eu publiquei. Vou perguntar já sobre isso. Até eu caminho um pouco ao lado dela, que a Axé, por exemplo, ela surge 2000 anos antes de Cristo e tem que vir andando esse tempo todo. Uma coisa que me ajudou, os livros que o Vitor tem, de vestuário, armas e... Genial. Qual é outro livro? Vestuário, armas, arquitetura. Porque mostra um pouquinho de cada coisa, que às vezes eu acho que não, isso aqui é na França do século II, não, eu estava imaginando uma coisa do século XVIII, para não misturar, então eu olhar qual era a roupa que usava, então tem que acompanhar esse período histórico para mostrar, para ficar uma coisa real, né? Dentro dessa ficção ficar uma coisa real. E como eu falei, apesar de eu estar falando de estar aqui com os livros de vampiro, eu também tenho um cenário de RPG que está para sair, escrevo alta fantasia, igual eu estava falando, caminho um pouco com Senhor dos Anéis, aí com quem é de RPG vai conhecer Dragonlance, os livros de Forgotten Realms. E vai ter fada, dragão, duende, elfo, magia, explosões para todos os lados. E no mundo completamente fictício. Não é o planeta Terra, é um outro mundo, X, Y, Z, que na ficção científica vai viajar de planetas. E no mundo de alta fantasia vai ser um mundo ou gigantesco ou pequeno que vai viajar de regiões em regiões, de um reino para o outro. E cada cidade é um ponto de luz que saiu da cidade A para a cidade B, é um mundo inóspito, selvagem, de ter monstros que pode devorar e a pessoa comum não consegue viajar, quem vai conseguir? O herói. Vai ser o herói aventureiro, vai ser o mago que vai ter sua montaria mágica, um dragão, um grifo, alguma coisa assim. E a fantasia, ela reflete muito a nossa realidade. Conforme você vai vendo o tempo passar, né, no nosso mundo, vai refletindo isso diretamente na fantasia. Então, Game of Thrones, ele não tem aquela coisa preto no branco e branco no preto, vai ser uma coisa mais cinza. Então lá os cavaleiros que protegem contra os mortos estão vindo, eles vestem preto. E os Lannisters, isso é uma coisa até que o próprio autor, George R. Martin, fala. Já os Lannisters são loiros, brancos, olhos azuis, vestem vermelho e dourado, são os malignos, considerados malignos. Não necessariamente são, considerado os tons de cinza. Nossa, falar isso até é ruim, mas não é preto no branco, vai sem preconceito, vai ter altos e baixos. Sempre tem gente que gosta. Pois é. Eu acho que é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Thiago. Você, assim, escreve alta fantasia, você também escreve algo parecido com uma fantasia histórica e tem o sobrenatural envolvido no meio, tem vampiros. O que é mais difícil dentro da construção de narrativa, dentro do estabelecimento de narrativa, construção de personagens e construção de cenário? É a alta fantasia ou é essa fantasia mais urbana, sobrenatural que você traz? O que é mais difícil de construir enquanto escritor? Eu acho a alta fantasia mais complicada porque tem que ter o mundo pronto. Aqui basta você ir como pesquisador, né, como historiador, ver o que já foi feito e enfiar a ficção ali, botar que essa personagem vai pegar e vai influenciar naqueles atos históricos ou não. Agora, já para poder trabalhar na fantasia, tem que ter um mundo. Como é que as leis da física, as leis que regem aquele mundo. Então, se não tiver isso propriamente estabelecido, você vai ficar dando cabeçada e voltando. Eu mesmo estava terminando, eu falei contigo, eu estava revisando um romance de fantasia e estava voltando, mexendo nisso, porque eu e o amigo criamos esse cenário, igual o Marconi, o amigo até conheceu. A gente escreve esse mundo desde 2001, 2002, por aí. É o seu cenário o cenário de RPG. E os romances se passam nesse cenário. Então, tem o quê? 14 anos, 12 anos? Arcânia, isso. Até com Arcânia Terra Plana. Por exemplo, é um mundo plano. Como é que é esse mundo plano? Ele não é por acaso, sei lá, de uns 2 anos pra cá surgiu que o mundo é plano, mas a gente já tinha criado isso já há bastante tempo. A gente já sabia que o mundo era plano desde 2002, agora que falaram. Mas, por exemplo, o nosso mundo é esférico, lá é plano. Como que a água nos corre? Então tem que ter isso tudo ali explicado, para a pessoa, sei lá, se perguntar sobre isso. Aí o clima, como é que é? Então,
ou eu acho que a fantasia é mais difícil por conta disso. Você tem que criar uma física própria daquele lugar, Exato. uma biologia própria O daquele clima, espaço. por exemplo, se o mundo é plano, aonde que é o norte e onde é que é o sul? Exatamente. O norte é Quais no são as centro. variações? Isso aí eu acho mais complicado do que aqui. Aqui não, o mundo já está pronto, você tem que... Ah, eu não quero escrever sobre o Rio de Janeiro que eu conheço, eu quero escrever sobre a Valá, que é a Eslovênia, que não tem nada em português, tudo em inglês, está em romeno. Se vira e vai aprender para poder procurar e vai pesquisar. A gente vai falar um pouquinho de pesquisa daqui a pouco, mas eu queria saber do Marco. Assim, a gente tem um livro de vampiro aqui. Eu sei que o Igor escreve sobre vampiros também. Eu também escrevo sobre vampiros. O seu livro é sobre Magos. magos. Fala um pouquinho dele pra gente. Então, esse aqui é o personagem principal, tá? Que tá na capa. Ele inicia o livro internado num hospício. Ou pobre mago. Pois é. Bom, ele foi internado no hospício porque ele ouvia vozes que ninguém ouvia e via gente que ninguém via. E fatidicamente ele estava no exato momento em que o primo dele cai da escada de casa e fica tetraplégico. Então ele vai ser internado sendo acusado de ter empurrado o primo da escada abaixo. Então, num determinado momento, ele vai se deparar com a tradição arcana, que é um legado milenar em onde os magos depositam os seus conhecimentos. E ninguém vê a tradição arcana. Então, ele via gente que ninguém via, né? Então, já tem um elo aí, entende? Mas qual vai ser a verdadeira relação dele? Como ele estava num tratamento psiquiátrico, ele começa a ser um personagem duvidoso. A tradição arcana é algo criado por ti ou você pesquisou alguma coisa a respeito? É real? É totalmente seu? Meu, é meu. Licença, total. Total. Eu não gosto de pegar coisas assim que já existem. Eu gosto de... O ponto zero tem que ser meu. Assim como o cenário urbano, ele também é meu. Só me baseio. Até porque eu não gosto de limitar, por exemplo. Respeito quem faça. Mas a história se passa em São Paulo, se passa no Rio, onde for. Tudo bem. Mas o meu não vai ser. Eu vou criar desde zero também. E vou tentar descrever da melhor forma possível. E a história vai se passar lá. Arrasou. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente tem assim, uma mediadora e 2 autores aqui. Alguém mais escreve sobre vampiro? Você escreve sobre vampiro? Alguma coisa? Eu já escrevi sobre vampiro, mas eu não quis mais. Eu queria saber uma coisa de vocês que escrevem sobre vampiro. Somos muitos que escrevemos sobre esse mito. Eu queria saber de vocês por que esse mito do vampiro povoa tanto o imaginário coletivo, povoa tanto as nossas mentes, a ponto de saírem livros maravilhosos e completamente diferentes assim, de um vampiro completamente reinventado. Né? Queria entender de vocês se vocês pretendem continuar escrevendo nesse sentido e que mito é esse que transcende gerações. Quem vai? Eu sou pesquisadora de Vai pra aí. Oi. Eu pesquiso mito e arquétipo, né? Então, primeiro que ele é um mito que ele é contemporâneo, gente. O Castelo do Vlad está ali, né? Ele é um mito que faz parte da nossa realidade. Não é um mito tão antigo, tipo Isis, Osíris, que está lá, a gente não tem mais nenhuma referência desse mito. Segundo que é a imortalidade, né, gente? Ele é imortal, é um mito que faz parte da nossa... Tem vários países que as pessoas ainda têm mitos, assim, nessa cidade aqui tem um dia tal que diz que todo mundo à noite vira vampiro. E isso acontece em várias cidades do mundo, né? Então é um mito contemporâneo a gente. Né? Segundo que ele é um arquétipo da imortalidade, né? E terceiro, que ele é uma história de amor, um amor eterno. Porque quando o Bram Stoker começou a pesquisar, ele falava que ele não estava pesquisando para fazer um livro de terror, ele estava pesquisando para escrever um livro de amor. O Vlad dele é um romance. É um romance. É só a condição vampírica dele que é uma maldição, mas a história dele é um arco de amor. É a vontade dele pela esposa que ele perdeu, pela condição vampírica dele. E eu acho que a gente perde a contemporaneidade dos mitos, né? Então, quando eu falo de Afrodite hoje, é diferente, como tá lá, não tô na Corinto do século I, ali é o templo, há 100 anos atrás tinha um cara que dizia que estava escrevendo sobre como é que ela andava pela rua, como é que ela, há 200 anos atrás, ela participou da história da guerra. O mito de Vlad, ele tem essa atualidade. Primeiro que ele é baseado num fato histórico, que a gente ainda sabe, no ano tal aconteceu isso. O castelo dele está ali, ele é um mito que faz parte da contemporaneidade. Eu
acho que isso é um apelo muito grande, né? A gente se pergunta, gente, imagina, será que é uma realidade? Será que tem alguém, né? Eu acho que Já me perguntei se tem alguém, se o negócio é real há algum tempo. A gente fica se perguntando essas loucuras todas. Mas Thiago tem alguma coisa para falar pra gente, né? Você perguntou o porquê disso, ela até falou já um pouco sobre a imortalidade. Eu acho que é isso, é o inalcançável. O ser humano, ele quer ser melhor, não importa em maior escala ou menor. O vampiro é justamente isso, ele é a perfeição, que ele é imortal, ninguém afeta ele vai ter o sol, o sangue, mas ele consegue se virar. E ele tem essa coisa do poder de ser o sedutor, de chegar e atrair as pessoas. Então eu acho que esse predador, essa parte animalesca dele, que é o que torna o humano ainda mais animal, né? O ser humano, ele é um animal mais racional. Então leva isso ao extremo. E você falou de estar tendo várias nuances, várias formas de contar a história. Tem vampiro até que brilha no sol, mas cada um consegue contar a sua história. E a questão de estar mais próxima, é isso que ela falou, você pode ir lá e visitar o castelo do Drácula, tá lá. Você vai visitar o túmulo dele, tá lá, apesar de estar vazio, mas tá lá. E cada um pode contar a sua história. Vai contar uma história de romance? Vai ter uma história de romance, amor, água com açúcar. É viável. Não, vai ser uma história sanguinolenta, vai ter morte, vai ser uma história mais histórica, também dá. Anne Rice trouxe o vampiro, tirou parte mais do animalesco, deixou ele mais romanceado, mais floreado, deixou um vampiro mais humano, para mostrar em primeira pessoa, mostrar o sofrimento de ser a imortalidade do vampiro, como que ele lida com as eras. 10 anos, consigo lidar, 50, mas depois de 100 anos, 200 anos, você perdeu todo mundo que você conhece. Como é essa imortalidade? Vale a pena? Eu acho que isso é o mais importante, mais legal de mostrar. Como eu escrevi personagens imortais, mas que não são vampiros, né, eu refleti muito tempo sobre a imortalidade. E o meu livro ele é narrado supostamente pela Dame Perrenelle, que é a mulher do alquimista Flamel, que buscava a imortalidade. E aí ela começa falando isso, olha, depois que eu conheci esses caras, a gente meio que desistiu de ser imortal, porque pô, os caras são super infelizes, não tem mais ninguém, eles perderam filho, pai, mãe, não tem mais ninguém, toda hora eles perdem as pessoas. Mas por outro lado, a mortalidade é uma merda, né? Primeiro que a gente envelhece. Pô, eu fico pensando assim, eu tenho 40 anos, tenho um filho. Quando ele tiver 40, eu vou ter 80, que merda. Não dá pra congelar quando ele tiver 40, ter só 50? Tipo, a mortalidade é uma merda, a velhice é uma merda. Então todo mundo quer ser imortal, já é um motivo pra gente ler vampiro. E segundo que tem pra tudo que é gosto, porque é uma história que cabe terror, cabe guerra, cabe romance, cabe sexo. Então assim, se você quiser um vampiro erótico, tem uns 50 tons de Vlad. Se você quiser um romance, tem lá, ele ama a mulher, não consegue, aí procurando. Se você quiser uma coisa bem terror, dá pra fazer um vampiro. A depressão bem... de Crepúsculo. Tem a Daga Negra. Mandar da Daga Negra. Oi, Mandar da Daga Negra é bom. Daga Negra eu acho que é erótico e é vampiro, ou a besta, alguma coisa assim. É da Irmandade da Daga Negra. É, também? Então, eu acho que... Eu gosto. Anne Rice é bem hot. Anne Rice é... Anne Rice já trazia um pouco desse erótico. Mas do vampiro. ela virou cristã, não escreve. Escreve sim, já voltou, já aceitou Lúcifer de novo. Já aceitou o vampiro de novo. Já vai ter até séries agora. Dá dinheiro. Voltou assim, com tudo. Sim. Na verdade, eu até fiquei com medo de escrever sobre vampiro por conta disso. Por ser já um ser muito massificado na literatura. Então eu falei, mais um livro de vampiro, entendeu? Eu não queria ser mais um livro de vampiro. Então eu pesquisei muito para tentar trazer alguma característica nova para esse ser, entendeu? E aí eu acho que eu consegui fazer alguma coisa nessa linha. Então, até porque o vampiro é um tema legal de se escrever, só que chegou uma época que virou tendência. Sim. Todo mundo queria publicar vampiro. Sim. Eu acho que isso acontece com todos os seres sobrenaturais, né? Você tem uma época que é um monte de lobisomens, tem uma época que é um monte de livro de mago, você tem uma época que é um monte de livro de bruxo, feiticeiro. E aí você vai acontecendo isso. É com vários gêneros. Mas aí também sabe o que é o mercado editorial? Sabe por que o mercado editorial não investe em unicórnio? O mercado editorial... Agora investe. Não, mas assim, o original, ele tem que ser provado. Tipo, o Dan Brown, ele ficou anos nos Estados Unidos, indo na feira, falando, lê meu livro, porque era uma coisa diferente do que vendia o mercado. Na hora que o cara, ele estourou, tipo, independente, aí o mercado começou a consumir ele. Então, assim, o mercado, ele não compra original, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, assim, quando você tem um gênero que estoura, é tipo assim, isso aqui o mercado vai comprar, vamos todo mundo escrever de vampiro, então. Né? Mas a Anne Rice foi uma precursora, né, que fez
Tipo, ela arriscou que nem a J.K. Rowling, ela ficou lá na pilha de lixo um tempão até que alguém investiu na J.K. E aí as pessoas começaram a escrever de novo fantasia, bruxa, não sei o quê, porque ela foi a original que precisou ser descoberta para estourar, furar o bloqueio do mercado. Então eu acho que o vampiro virou tendência porque estourou com todo mundo escrever disso. Assim, as obras da Anne Rice são até mais antigas, mas se você for parar pra pensar, ali em 2010, 2011, esse boom voltou de vampiro. Eu lembro que eu tinha visto um cartaz de ônibus exatamente, aí eu vi no ônibus um cartaz de Crepúsculo, eu assim, que diabo será Crepúsculo? Aí, cara, sério, depois disso, eu fui no cinema ver isso, eu também, cara, eu assumo. Na real. Era o melhor livro. Exato. Eu assumo, gente, eu também. Pode falar a verdade. A Irmandade da Daga Negra aqui. Até porque livro americano, quando chega aqui, já chega vendido, né? Já chega com chancela de best-seller, com certeza. O marketing deles é bem diferente. Então, mas o que eu reparei é que depois de Crepúsculo foi uma chuva de livros de vampiro. Não, se você pegar o próprio André Bianco, que foi citado aqui já, ele tem uma série, né? Ah, mas dele é mais antigo. Sim. Então, sim. Mas ele meio que já vinha trazendo isso, né? Aqui no cenário nacional. Vou fazer uma pergunta para vocês que, junto comigo, escrevem sobre vampiro. Essa tendência continua? Assim, vem uma mesa de mercado editorial depois dessa, eu quero saber de vocês, essa tendência do vampiro continua? Ou a gente vai começar a falar de anjos, ou a gente vai começar a falar de feiticeiras? O que vem em tendência na fantasia a partir de agora? Olha, na fantasia eu não sei, agora no mercado no geral, se você for reparar, que há 3 anos estavam explorando muito hot. Sim, tendência. Cara, tendência. Frankfurt já dizia isso. Ali para 2013, 2014, o vampiro começou a perder vez no nosso mercado. Há quem escreva assim, muito bem, escreve sim, mas a tendência que o mercado está explorando, ela enfraqueceu. E não é mais o hot. Não, agora também está enfraquecendo. Fortalece a ficção científica de uma maneira, na verdade, que faz ela florescer de novo. Vem com uma força gigantesca em todos os meios de distribuição, a ficção científica e até a fantasia, que para a televisão, para o cinema brasileiro principalmente era muito difícil de fazer, eles já começam a fazer. Entendeu? Então assim, e Frankfurt já dizia isso também na feira do passado, não sei se eles vão reforçar isso esse ano enquanto tendência. Queria saber a opinião de vocês em relação a isso, até por conta da próxima mesa, para deixar um gancho. Eu acho que a próxima mesa do mercado vai sempre a tendência vai ser o que está vendendo. Eu acho que o Hot deu um boom, porque o Hot começou a vender muito e aí deu um boom. Eu acho que quem vai determinar a tendência da fantasia na literatura é o Netflix, por causa do binge watching. Então eles estão fazendo vários testes, fizeram um de fantasia urbana, que foi muito legal até. Então assim, eu acho que eles estão fazendo vários testes de ficção e fantasia. Eu acho que o que der mais audiência vai puxar a tendência do mercado editorial no exterior e aí vai acabar puxando a tendência aqui também. Uma coisa, Senhor dos Anéis quando lançou, o boom que foi no filme, o boom que foi de tudo de fantasia. Aí já veio o Narnia, que foi feito, que eu nem imaginei que fosse fazer Narnia. Aí foi passando, Game of Thrones voltou com esse boom de novo de fantasia, que todo mundo virou fã fanático de Game of Thrones. Anne Rice vem com a série dos livros dela das crônicas vampirescas. Eu acho que isso vai trazer o vampiro de volta aos holofotes, assim, com uma força grande. Ela tá querendo a HBO, não sei se ela vai conseguir, mas se for Netflix, acho melhor ainda, que consegue uma abrangência maior, que é mais barato. Exatamente, ajuda aqui, ó. É bom que ajude os 3 aqui a vender. Acho que não só a gente, acho que tudo que é sobrenatural vai ajudar, porque ela tem ali demônios, vai falar de anjos, vai falar de tudo um pouco. Ela não é um mundo das trevas, que eu acho que a Audible tá perdendo dinheiro aí por não fazer nada, mas quem não conhece o mundo das trevas tem tudo aqui, o Igor falou, vampiro, mago, lobisomem, fada, dragão, múmia, até Frankenstein tem corpos de golem feitos de carne. E eu acho que isso vai, como ela falou, cada momento tem o seu holofote do mercado. Eu acho que uma série da Anne Rice deve dar certo, que ela que está roteirizando tudo, ela tem um canal no YouTube que eu acompanho. Eu acho que isso vai trazer o vampiro e o cenário da ficção dark, do cenário urbano, daquela sofrência da mortalidade, de volta aos holofotes, né, do mercado. Bom, para quem curte o mito do vampiro, o mito da imortalidade, vai ser um prato feito. Se vier para Netflix, se vier para Video On Demand, maravilhoso.
Assim, Kaique, guarda a pergunta porque vai aí para você também. Queria perguntar, para finalizar aqui com vocês, acho que todos já falaram um pouco dos seus trabalhos. Queria perguntar por último para vocês, como é que vocês realizam para escrever fantasia, alta fantasia, fantasia urbana, fantasia histórica? Como é que vocês fazem, tirando a super pesquisadora aqui, né, porque ela é maravilhosa, ela já faz isso pelo seu próprio trabalho, como é que é a pesquisa de referência de vocês? Aonde vocês vão? Onde vocês procuram? E que dica vocês dão para quem começa a escrever esse gênero? Não sei quem começa. Não, gente, na verdade eu escrevo o que eu vivencio, sabe? Então todos os... O que virou um canal Histórias Secretas? Vou até passar isso aqui para vocês entrarem no canal. Eu fui a todos esses lugares, eu fui, conversei com os pesquisadores, fotografei, porque na época eu morava em Londres, eu pesquisava para um canal de TV. Então eu fui em todos os lugares de Saga de Bravos, Itália, Espanha, Marrocos, Israel, todos os lugares eu tinha ido, tinha conversado com pesquisadores, inclusive esse canal, eu tenho uma equipe de pesquisadores que é parceira do canal. Então eu gosto de escrever o que eu vivencio, tipo, eu agora vou escrevendo sobre Afrodite, eu tive na Grécia com um monte de sacerdotisas, filmei os encontros, então eu costumo pesquisar vivenciando, né? E aí, eu acho que você pode hoje, através do Google, você consegue acessar muita pesquisa legal, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas escrevem sobre coisas que elas nunca viram, e no Google você tem de tudo. Você tem, assim, um cara super pesquisador que está ali postando uma pesquisa super legal, e você tem gente que não sabe o que está escrevendo, que escreve um monte de besteira, e aí às vezes as pessoas começam a escrever livros sobre lugares que elas nunca foram, baseados em pesquisas do Google. Eu acho que comprar livros é muito importante, assim, se você está pesquisando uma época, ou um país, ou um comportamento, ou um ritual, você tem que comprar livros, você tem que ir na biblioteca, você pode até ter o Google como uma coisa que vai, aqui essa pesquisa desse cara legal, esse artigo ele baseou no livro tal, mas você tem que sair um pouco da internet, porque quando a gente fica só na internet, a gente acaba a gente recebe 1 milhão de informações, mas elas são muito superficiais. Eu acho que se você vai escrever baseado em alguma coisa que você não está inventando da sua cabeça, esse embasamento é muito legal, mas ele tem que sair da rede, eu acho. Assim, isso reforça, Patrícia, uma coisa que foi dita pelo Eduardo Spor há algum tempo. Perguntaram para ele, de onde saíram os feitiços da Samira, de A Batalha do Apocalipse? E saíram de um livro real, o Necromontium. E assim, a pessoa aqui que está escrevendo também a respeito de uma feiticeira, de uma necromante, também comprou o livro, entendeu? Indo nessa mesma vibe que você está colocando pra gente, de escrever baseado em literatura, em algo que realmente seja de verdade, em algo que seja uma fonte que realmente seja confiável. Né? Então, assim, essa dica da Patrícia é muito importante para quem está escrevendo, porque assim, colocar no Wikipedia ou colocar no Google, qualquer pessoa pode criar um site, qualquer pessoa pode colocar, preencher aquele banco de dados, mas pesquisas sérias, livros realmente que contem a realidade em relação, principalmente em relação ao que você fala, sobre rituais, sobre mitos, sobre questões de histórias que são, assim, que muitas vezes não foram colocadas no papel, como a gente estava conversando antes, lá no outro lançamento. Então, assim, talvez o canal da Patrícia seja um canal maravilhoso, né, para vocês conhecerem e assim, tomarem, se apropriarem desse conhecimento. Só complementando essa questão de pesquisa, eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Então, se você absorve mais com material audiovisual, vá procurar filmes, séries, documentários que contem sobre o que você quer fazer, porque o processo tem que te agradar. Se você não estiver gostando daquilo, então não escreva mais, porque já não vai ser como você gostaria mesmo. O negócio que ela estava falando de procurar, eu falei que eu não escrevi Vlad, chega um momento, por exemplo, vai no Wikipedia, tem uma informaçãozinha que é um parágrafo. Isso que está em português, você joga para inglês, já muda para 3 parágrafos. Você joga para romeno, tem páginas gigantescas. Então, vendo que tem pessoas, tem muito mais informação de contar aquela história, óbvio que ele é de lá, vai ter. Se você for atrás do livro, vai ter muito mais informação. Quando eu fui escrever Vlad, eu vi todos os filmes que eu podia contar a história dele, inclusive tem um no YouTube completo, que é o Príncipe das Trevas, que conta a história do Vlad, não é o vampiro, Drácula. É bem interessante, que é um cine documentário, que é bem legal.
E quando eu estava escrevendo, estava para lançar aquele Drácula, a história nunca contada. Eu falei, esse filme vai te ajudar a vender livro, não sei o quê. Eu falei, olha, às vezes não, às vezes a pessoa vai ver, já viu o filme, não vai ler o livro, ler pra quê? Tem gente que fala isso. Mas aí vendo o filme, né, a gente assistiu, mas aquilo ali não acontece, mas o irmão dele, cadê, não sei o quê. Então algumas coisas que eu tinha pesquisado do personagem não estavam no filme. Por exemplo, aparecem os turcos, eu não, mas esses turcos estão muito ocidentais, cadê a roupa dele? Era pra estar mais oriental. Então algumas coisas que eu, como ele estava muito fresco na memória daquela pesquisa, eu não sou um historiador da Lara Croft moderna, mas eu tinha feito uma mini pesquisa para escrever, então tem algumas coisas que você acaba fazendo crítica ao que você está lendo, ao que você está fazendo. Eu acho que o leitor, quando ele pega, você botou uma gafezinha, ele vai, às vezes alguma coisa passa, mas tem coisa que ele vai pegar e vai falar assim, não tá legal. Então ou ele pode parar ou não se interessar ou não absorver a história igual ele iria absorver se tivesse feito uma pesquisa mais concreta. Eu acho bem interessante, igual o Igor falou, de ver filmes. Às vezes jogos de videogame hoje em dia estão com um material bem rico, jogos de RPG, outros livros. Quer escrever sobre vampiro? Tem vários livros que nós aqui escrevemos. Eu quero escrever sobre a Grécia Antiga. Ela tem um livro sobre a Grécia. Lê o livro dela, você vai ter visto a pesquisa que ela fez. E você vai poder aproveitar alguma coisa dali, ou vai ter alguma citação, às vezes uma bibliografia, que vai te levar a um outro livro ou alguma outra fonte para fazer a pesquisa. Eu acho isso bem interessante. Assim, isso que a gente faz dentro de um evento de literatura, de fantasia, de ficção científica, esse networking que vocês vão poder fazer com os autores aqui também é fundamental para quem escreve. Vocês têm muito para passar para essas pessoas, né? Então, assim, Marco, você tem alguma coisa para finalizar nessa última pergunta? Já foi falado? Então tá certo. Gente, vocês querem finalizar com alguma coisa? Oi? Então, vamos lá. Gente...